Ensina-nos a contar nossos dias. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Vou compartilhar com vocês a mensagem da oração de Moisés, que está no livro do Salmista, número 90, verso 12, que nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Glória a Deus. Queridos, bem sabemos que os jovens, as pessoas, especialmente os jovens, desde a infância, me incluo nisso, amém? Nós não somos ensinados a contar os nossos dias. E como a contar os nossos dias? Não somos ensinados a pensar na morte e nem nas responsabilidades. E vou estar falando em alguns pontos no que esse versículo tem me ensinado nos meus anos de conversão. Amém? Peço que vocês abram lá no livro também do Salmista 103, verso 15 e 16. Amém? Vamos lá. Porque o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Então, queridos, é vaidade. Tudo que vivemos aqui é passageiro, vai passar. E esse primeiro ponto é para entendermos que a nossa vida, ela vai passar, ela é momentânea. Se quando perguntamos pessoas mais velhas, com 60, 70 anos, elas lembram da infância, da juventude. Por quê? Porque foi rápido, foi curto, não foi muitos anos atrás, mas foi curto. Eu, por exemplo, eu tenho meus 26 anos. Eu lembro quando eu tinha 10, 12, 13 anos. Algumas coisas. Então, percebemos o quanto foi curto. O quanto esse espaço de tempo não foi uma eternidade. Comparado que nós somos, o nosso espírito é eterno. Não vou frisar nisso, mas é passageiro. Então, queridos, a sociedade ela não ensina o jovem a pensar na morte. Como assim? O mundo ensina o jovem a se ocupar com muitas coisas, como festas, como prazeres. Então, o Senhor nos ensina a estudar. Sim, devemos ter esse hábito, a trabalhar, a cuidar dos interesses dos outros, a planejar nosso futuro mediante a palavra de Deus. Podemos ver os exemplos como Salomão, como Davi, como Abraão, como Moisés, que esse salmo é a oração de Moisés, como ele guiou o povo. Então, queridos, o Senhor nos ensina a pensar nas responsabilidades e pensar que um dia vamos morrer e que tudo vai passar. Amém? E outro ponto, que é o terceiro, eu aprendo. Coração sábio. Sim, essa oração nos ensina a contar os nossos dias. A contar tem a ver com sabedoria, né? Um exemplo é que Jesus nos ensina na palavra, é que ele pedia sempre a vontade de Deus. Então, o coração sábio é um coração que obedece, que pede entendimento espiritual. Então, devemos pedir entendimento ao Senhor para entendermos a palavra. Quarto ponto, vamos falar do mundo. O mundo ensina o que é contrário à palavra de Deus. Primeiro ponto, sobre o mundo, que é o quarto que eu falo. A natureza adâmica ensina a buscar somente prazeres e sucesso. Sim, ela é o contrário da natureza de Cristo e ensina a buscar holofotes, a vaidade.
a promoção. 2. Não pensam o mundo. Ensina as pessoas a não pensarem na morte física e nem espiritual. Então, queridos, as pessoas que não têm o entendimento espiritual, Deus fala lá no Salmo 49 que são como os animais. Como assim, Márcia? O que está falando? Sim, o animal, ele é inteligente. Só que ele não tem o espírito soprado, que ele foi dado somente ao homem. Por exemplo, o instinto animal sabe que ele precisa, não é que ele sabe que ele precisa, mas ele tem que comer, ele tem que beber água, ele precisa sobreviver. Só que o Senhor não nos chama para sobreviver, o Senhor nos chama para viver em espírito e em verdade. Porque o mundo ensina, viva a vida. Só que o que é viver a vida? É a vida que Cristo separou para nós. Então, queridos, isso. O mundo não ensina a pensar na morte. A sociedade ensina que o ser humano ele tem que viver tudo aqui. É uma mentira. Porque viver é o que Deus tem para nós, aqui e na eternidade. É o contrário que Deus ensina na palavra dele. Deus ensina a pensar na eternidade. Deus ensina que tudo o que passamos aqui, porque o homem que pensa que a vida é só aqui, ele se torna o mais miserável. Isso está na palavra de Deus. Amém? Porque riqueza é entender que as nossas moradas estão separadas e que nada do se compara aqui. Nada se compara com o peso de glória que está reservado para nós. Amém? Outro ponto. Não entende a eternidade. Então, o mundo não ensina a entender a eternidade, porque o nosso espírito é eterno. Nós voltaremos para o pó, só que o nosso espírito para Deus. Amém? Um dia estaremos perante o trono de Deus. Em Eclesiastes 3, se eu não me engano, verso 10 ou 11, nos diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Em Ezequiel 36 nos ensina, eu colocarei um espírito novo dentro de vocês. Eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Eu habitarei entre vós. Isso é uma promessa de Deus. Amém? Ezequiel 36. E último ponto sobre o mundo. Que o mundo ensina que, aliás, o mundo não pode agradar a Deus e nem viver de acordo com a vontade dele. Então, queridos, atentemos para isso, que o mundo não pode agradar a Deus, porque o mundo é na contramão da palavra de Deus. E o mundo não ensina o jovem a refletir na vida, a entender que ele deve viver de maneira sábia. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 15, nos ensina: portanto, olha que diz para o jovem, vede prudentemente como andais, não como nécios, como assim? Como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porquanto os dias são maus, vivemos dias maus. Dias, queridos, que os jovens têm se contaminado com a violência, com a prostituição, com beleza, com a riqueza, com concupiscências, como cobiça dos olhos, da vida. E o Senhor nos ensina que tudo isso é vaidade, tudo isso passa. Então o Senhor nos ensina que não é para sermos como os jovens, que não pensam nas consequências. Por exemplo, muitos adolescentes no Brasil, isso são índices do IBGE, muitos adolescentes engravidam antes do tempo, não estudam, às vezes não trabalham para saber como é o mundo lá fora,
Muito se envolve em más companhias, más amizades, que leva à destruição, que colhe frutos amargos. E o Senhor nos chama para refletir, Ele chama o jovem para refletir nas responsabilidades desde cedo. Amém? O Senhor chama a nós para isso e a pensar na morte, porque não se envolver com violência, não se envolver com questões que levam à ruína. Por isso é importante ouvir o conselho dos mais velhos, dos líderes, ver o modelo deles, o exemplo deles, o que eles ensinaram. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, que nesses últimos dias o Senhor nos ensine a contar com sabedoria a nossa vida, porque ela vai passar, queridos. Então, que você hoje aprenda, desfrute dos momentos que Deus tem te dado, porque não é vão. Deus tem propósito para tudo, queridos. Até na contagem dos nossos dias, Ele já tinha escrito no livro dele, que está nos Salmos, se eu não me engano é 90, ou outro salmo, mas o Senhor nos fala que Ele já escreveu, o Salmo 139, perdão, que Ele já contou os nossos dias. Então o Senhor já planejou nessa história. Amém? Fique com essa palavra, que esta palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Fique na paz do Senhor.